Vamos começar então. Deu uma crise de riso no menino aqui agora. Ai, ai. Olá, pessoal. Meu nome é Tomás Barros, sou médico ortopedista e esse vídeo é direcionado especialmente para você que é médico, saúde da família e comunidade, ou trabalha na atenção primária, e também para outros profissionais que se interessam pelo assunto. O nosso convidado ilustre de hoje, diretamente de Heidelberg, deve ser assim que fala, da Alemanha, o Dr. Rodrigo Lana. A gente vai discutir sobre o tema osteoporose e vamos fazer as seguintes perguntas. Precisa mesmo tratar? Qual o verdadeiro impacto? Quais pacientes realmente se beneficiam do tratamento? Quando indicar a densitometria? E quais são os desfechos que realmente importam no tratamento? O que são fraturas assintomáticas? O que é risco relativo e risco absoluto? Vitamina D e cálcio devem ser prescritos para todos? Então vamos começar, Rodrigo. Conta aí pra gente essa história que é muitíssimo interessante sobre as ilusões do tratamento da osteoporose. Muito bem, Tomás. Primeiro, obrigado aqui pelo convite, né? Eu acho a osteoporose um tema muito interessante da gente discutir, não só porque é uma questão realmente prevalente que vai aparecer em algum momento na prática clínica de quem está na atenção primária ou na clínica médica, endócrino, reumato, ortopedia, mas também porque é uma doença que serve de modelo para a gente entender várias formas de raciocínio crítico, né, de raciocínio clínico e de medicina baseada em evidência. Então, assim, todo mundo, médico, paciente, já ouviu falar de osteoporose, a gente tem campanha na televisão, na mídia, a respeito de prevenção, rastreamento, screening, prevenção. Então, é muito pouco provável que alguém passe a limpo, assim, sem nunca ver uma situação, sem nunca ter que lidar com uma situação desse tipo de decisão, né? Bom... É extremamente... Todo mundo tem uma tia, um parente, né, que tem osteoporose, um conhecido. Acho que a gente que é médico é muito comum. Reserva para mim esse remédio X aqui que o meu médico passou. Isso é uma coisa que acontece rotineiramente. E eu tô até pensando, tá demorando a fazer um mês colorido para osteoporose? Será que já não tem até, né? Pois é, a gente tem uma cor para cada mês, né? Mas é isso. Agora, assim, eu acho que a grande pergunta que a gente tem que fazer, não só na questão de osteoporose na medicina, sem desviar muito do tema, assim, é por que efetivamente a gente trata alguma coisa em medicina, né? E isso foi algo que eu passei muito tempo da faculdade sem realmente entender isso, né? Eu fui entender lá na residência, né? Então, às vezes, quando eu conversava com médico residente, ou dando curso, falando a respeito de medicina baseada em evidência, eu lanço uma pergunta tipo assim, olha, por que a gente trata pressão alta? Por que a gente trata hipertensão? Por que a gente trata diabetes? E aí, a primeira coisa que acontece, a pessoa olha pra minha cara assim, com aquela coisa, é óbvio, né? Que pergunta que é essa? Às vezes nem entende o que é que eu tô perguntando. O estudante de medicina, às vezes, ele fala assim, eu trato a pressão porque ela tá alta, eu trato o diabetes porque a glicose tá alta, né? Se o cara tem já uma experiência clínica, ele fala assim, eu vou tratar porque se o cara tá com a pressão desregulada, ele pode ter algum problema. Na verdade, é isso, né? Eu não estou tratando especificamente a hipertensão, eu não estou tratando o diabetes. Eu estou tratando as complicações que eu posso ter lá na frente dessas doenças. Então, tratar hipertensão significa tentar diminuir infarto, tentar diminuir AVC, tentar diminuir doença arterial periférica, doença renal crônica. E aí, quando eles me respondem isso, eu jogo uma outra pergunta, né? Eu penso naquela situação, naquela cena do Matrix, que o Morpheus chega pro Neo com 2 comprimidos, um azul e um vermelho, e ele fala assim, olha, você tem 2 opções de remédio. Você tem esse remédio aqui, que ele é muito bom de abaixar a pressão. Você tá com a
com a pressão sistólica de 180, ele vai jogar isso assim para 130 depois que você estiver tomando umas 2 semanas, vai regular, beleza, vai ficar ótimo. E eu tenho outro comprimido aqui, que ele quase não abaixa a pressão. Se ele abaixar muito, ele abaixa 5 milímetros, 10 milímetros de mercúrio. Esse aqui que abaixa muita pressão, ele praticamente não diminui o seu risco, ou não diminui nada o seu risco de infarto nem de AVC. Só que esse outro aqui, que quase não abaixa a pressão, ele consegue diminuir o seu risco de infarto de AVC. Qual desses remédios que você escolheria? Eu escolheria o que diminui o risco do AVC e do infarto. Isso é uma... Engraçado, você falou, né? É tão óbvio, mas ao mesmo tempo tem diversos outros temas que isso passa muito despercebido, né? Que é o desfecho clínico, o desfecho real, que realmente importa, com o desfecho substituto. Parece que muitas vezes vários trabalhos científicos vão julgando um monte de desfecho substituto, estudando o excesso de estudos, acaba poluindo o que realmente importa. Você vai falar mais na frente disso, né, sobre desfecho? Sim, exatamente. Mas é essa lógica que a gente tem que pensar. Não me importa muito se o remédio abaixa a pressão, e sim, botando bastante aspas, assim, né, não importa muito tanto que esse remédio abaixa a pressão, não importa o que ele abaixa do risco lá na frente, da mesma forma que o remédio para o diabetes, não importa se ele abaixa muito ou pouco a hemoglobina glicada, não importa se ele evita nefropatia diabética, infarto, AVC. A mesma lógica, essa mesma ideia, a gente tem que transpor quando a gente está falando de rastreamento, quando a gente está falando de screening de doenças, né? Então, o que é que eu quero atingir, qual que é o meu objetivo quando eu estou propondo fazer um tratamento, uma identificação precoce de osteoporose e fazer o tratamento de osteoporose? Essa é a pergunta principal, né? Então, o que a gente sabe, né? A gente sabe que à medida que os anos vão passando, a gente inexoravelmente vai envelhecendo e a gente vai tendo uma queda na densidade óssea. Ok. Na hora que a gente pega estudos de coorte, a gente consegue ver que uma queda, pessoas que têm uma queda na densidade óssea, no desvio padrão, em relação ao desvio padrão da população, elas têm um aumento do risco de fraturas. Então, a cada queda de um desvio padrão, eu tenho o risco de fraturas duplicado. Aí vem os números que a indústria gosta muito de lançar, né? Existem mais ou menos 9 milhões de fraturas osteoporóticas acontecendo por ano, sendo que 600 dessas fraturas são fraturas de quadril, de colo de fêmur, né? Para cada 100 mil mulheres por ano. Então, assim, eles jogam esses dados, o tanto de fratura que está acontecendo, e né, mais ou menos alguma coisa em torno de 30% das mulheres que sofrem uma fratura de colo de fêmur por conta de osteoporose, a gente tem uma mortalidade alta, né? 30% dessas mulheres morrem no primeiro ano, né? A gente está falando já normalmente de pacientes idosos. Então, são números que, num primeiro momento, impressionam. Eu não quero isso. Eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para o meu paciente. Isso choca demais, né? Até quase beira o terror, né? E é uma coisa interessante que a minha avó, não sei se eu até te falei isso, ela faleceu durante uma internação para tratar uma fratura de fêmur, aos 95 anos de idade. Então, assim, são números que a minha análise é que a osteoporose, a presença dela vai ser cada vez maior com o envelhecimento da população. Mas continua aí, estou aprendendo. Isso, né? Porque o raciocínio é o seguinte: ok, a gente não tá questionando que osteoporose seja um problema. É um problema? É um problema. Fraturas acontecem por conta de osteoporose? Acontece. A questão é que, na hora que a gente considerou esse cenário, por que a gente quer tentar identificar precocemente, tratar precocemente a osteoporose? Primeiro, a gente está querendo evitar que ela fique restrita, por exemplo, porque ela teve uma fratura de coluna lombar ou de coluna torácica por desabamento, colapso, uma fratura patológica, que isso poderia causar dor, uma compressão de raiz, alguma coisa desse tipo. Se a gente conseguisse evitar isso, ótimo, seria um bom motivo. Segundo,
Essas pessoas que a gente sabe que tem uma mortalidade alta no primeiro ano, então ótimo. Se eu consigo evitar que elas tenham essa fratura de colo de fêmur, não internem e a gente evita essa mortalidade, também seria ótimo. E outra, né, no geral, se a gente conseguisse também evitar que uma pessoa, a princípio, não precisasse de internar, não precisasse de colocar uma prótese de quadril, não precisasse de passar por uma cirurgia, por uma internação, que é a exposição a risco cirúrgico, que é a exposição a bactéria multiresistente, todas as coisas que a gente sabe são ruins de uma internação, isso também seria ótimo se a gente conseguisse. A minha pergunta é, com os dados que a gente tem de estudos hoje, o rastreamento e a identificação precoce e o tratamento precoce da osteoporose, a gente consegue fazer isso bem? Né? Essa é a pergunta que realmente vale a pena fazer. Então, primeiro, em termos de mortalidade, essas mortalidades por complicação de fratura de quadril, aparentemente não. E aí a gente tem que entender a lógica um pouco ao contrário. Talvez a gente entenda essa causalidade diferente. Então, não necessariamente foi aquela fratura de quadril que levou ao óbito no final das contas, mas sim, a pessoa já era uma idosa, que tinha um estado de fragilidade grande, que isso levou a acontecer uma fratura, e isso também foi o que fez com que ela não tolerasse uma internação e uma cirurgia de um porte maior. Essa é a outra coisa. Em termos de redução de fratura, realmente parece que a gente consegue diminuir alguma coisa em torno de 15%, 20% das fraturas osteoporóticas com o tratamento farmacológico, né? Lembrando que isso a gente está falando de uma redução relativa e não uma redução absoluta do risco, a gente vai falar um pouquinho mais para frente disso. Mas olha que interessante, a gente tem estudos, meta-análises falando que se eu consigo envolver o paciente em atividades físicas, isso é uma coisa que também consegue reduzir em até 50% em termos de risco relativo, o risco de fraturas. O remédio, 15, 20%, e é um remédio, todo remédio tem efeito colateral e tal. Agora, exercício físico é uma coisa que, às vezes, a gente nem precisa de exame nem nada para poder indicar para outras pessoas, né? E uma outra, é difícil a gente avaliar dor, essas questões do que aquela fratura está sendo, uma fratura assintomática, uma fratura sintomática, é difícil de fazer essa diferenciação quando a gente está falando de estudos. Mas uma forma indireta da gente medir isso é, por exemplo, com qualidade de vida. E aí, né, porque dor diminui qualidade de vida, restrição diminui qualidade de vida, e tem estudos também que não mostram benefício em melhora de qualidade de vida ou impedir a deterioração da qualidade de vida com o tratamento para osteoporose. Então, com esse conjunto de informação, a gente consegue tirar já algumas primeiras conclusões, né? Sim, então, você falou que atividade física, segundo essa meta-análise, pode ter um impacto maior do que o tratamento medicamentoso. Isso que foi sugerido, correto? Quando a gente está considerando um conjunto de todos os tipos de fratura. Porque lembra que é muito difícil de você medir esses desfechos no estudo. Sim. O que é uma fratura que é uma fratura que realmente vai trazer problema, ou que simplesmente foi um achado de imagem e tal. É um dado muito interessante, né, cara? Um é muito valorizado e o outro muito subestimado. Uhum. E outra questão, né, eu lembro que na faculdade eu ouvi muito isso, que era aquela coisa quase que um axioma que o paciente quebra o osso e aí ele cai, porque o osso estava frágil, né? E parece que não, parece que a fratura está muito relacionada ao mecanismo de queda e a forma que a pessoa cai, né? Quando ela consegue cair para frente e defender a queda, ou ela pode até ter uma fratura no carpo, assim, né? Mas não vai ter uma fratura de fêmur. Quando ela tem quedas que são laterais, mecanismos de quedas laterais, aí isso aumenta o risco dela ter uma fratura de quadril. E dessa forma, já que talvez o ponto mais grave seria a fratura de quadril, que a gente talvez se preocupasse mais, tem estudos que mostraram que você chegar para um idoso e falar assim, olha, você tem problema de equilíbrio, você se desequilibra, você está caindo, você fazer um screening de quedas nesse questionamento com o idoso, isso já é capaz de predizer mais ou menos alguma coisa em torno de 40% das fraturas osteoporóticas. Isso, então, uma capacidade de predição sem fazer uma densitometria, por exemplo. Vou te fazer uma pergunta aqui.
A osteoporose, que é muitas vezes colocada como uma causa de mortalidade, eu posso dizer que ela não é necessariamente uma causa, mas que pode ser uma associação, ela seria um marcador dessa fragilidade, esse conceito Um faz marcador sentido? de fragilidade. Sim, faz sentido. Então, essas pessoas, esse 30% de idosas que falecem no primeiro ano após uma fratura, provavelmente isso tem a ver com o estado geral de saúde que elas estavam naquele momento. Imobilidade gera osteopenia, uma alimentação inadequada, ela gera osteopenia. Então, a gente consegue, se a gente pensar num paciente modelo, assim, né, um idoso que já está ficando com uma sarcopenia, que já anda com menos estabilidade, tem menos músculo para dar estímulo trófico para o osso, se mobiliza menos, sai menos de casa, então não toma sol, começa a ter problemas digestivos, começa a ter perda óssea, e o dente já não mastiga bem, então a alimentação também fica um pouco pior. Tudo isso é um ciclo, né, que vai acabar gerando esse ponto de fragilidade clínica. Então, e aí eu acredito que, muito possivelmente, esse número de fraturas que acabam aparecendo nas estatísticas, a gente, né, fica impressionado com esses dados, é muito possível que eles se tratam de fraturas assintomáticas, né? E aí eu acredito que isso até deve ser uma coisa que aparece com uma frequência, assim, no seu dia a dia, como ortopedista, tipo, o médico de um paciente fez um raio-x de tórax para acompanhamento de hipertensão, e aí tinha lá um corpo vertebral que estava mais achatado, e aí ele é encaminhado para uma avaliação ortopédica. Isso é uma coisa que acontece, assim, com você? Rodrigo, isso é muito interessante, que não é um conceito que eu tenho desde o início da minha formação, e eu fui aprendendo que as vértebras, elas vão sofrendo, a gente fala um acunhamento, que são microfraturas que vão se acumulando ali, e são fraturas que a gente fala fraturas por compressão, pequenos traumas. E o que é mais interessante é que isso pode ser assintomático, e é assintomático na imensa maioria das vezes. Ou seja, se você faz um exame, você detecta, mas o paciente nunca sentiu, nunca teve dor. A dor lombar, dor nas costas, ela é muito prevalente. E associar essa fratura a essa dor nem sempre é possível como uma causalidade. E outra coisa que eu gosto sempre de ressaltar também é que é um conceito comum de muitos pacientes e até de alguns médicos que a osteoporose causa dor, né? E a osteoporose é caracteristicamente uma doença que não causa dor. E te fazer uma pergunta aqui. Então, considerando tudo isso, qual seria o momento ideal da gente, em termos de avaliação e rastreamento da osteoporose? Todo mundo tem que fazer densitometria? Quando começar? Quando parar? Com que frequência? Então, essa é também uma pergunta muito boa, e aí eu acho que até esse momento aqui a gente já chegou a uma conclusão que o fato mais importante não é detectar e tratar precocemente a osteoporose. O que eu quero, na verdade, é tentar achar aquelas pessoas que têm um risco elevado de fratura e que eu possa, de alguma forma, agir na prevenção para evitar essa fratura. Eu não quero tratar osteoporose, eu quero evitar fratura que seja relevante, fratura que seja um problema importante para o paciente. Da mesma forma que eu não queria, lá no começo, abaixar a pressão arterial, eu queria evitar infarto, AVC. Então, porque, assim, a gente sabe já que tem muitas coisas que são boas para evitar fratura, por exemplo, alimentação adequada, exercício físico, ganho de força, treinamento de equilíbrio, ou parar de fumar, e isso são recomendações que eu nem preciso de fazer exame nenhum para poder falar para uma pessoa. São medidas de saúde gerais que eu poderia indicar para qualquer paciente. E aí, qual que vai ser a regra? Eu tenho que entender o risco de fratura daquele paciente de uma forma global, né? Então, nesse ponto, a gente tem estudos que mostram que tem fatores de risco que são bem conhecidos. A idade, obviamente, fratura prévia, uso de corticoide nos pacientes, por exemplo, reumatológicos, o baixo peso, tabagismo, consumo excessivo de álcool. E eu não sei se todo mundo já teve acesso a isso, se já conheceu. Existem algumas ferramentas
que ajudam a gente a tentar estimar de uma forma mais precisa qual que é o risco de fratura desse paciente. E são interessantes, por exemplo, o mais interessante que eu acho, que é fácil de ter acesso na internet, tem calculadores, aplicativo que você pode usar, é o FRAX, F-R-A-X. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. E é gratuito? Ele é gratuito quando você tem aqui o acesso no site, né? Tem você pode, inclusive, usar ele, mudar a região que você está, pode colocar América Latina, Brasil, ele vai mudar alguns dados em relação às características densitométricas, se ele tiver esses dados, né? E, basicamente, aqui é um questionário onde você vai preencher. Então, vamos fazer aqui um exemplo de uma paciente de 65 anos, do sexo feminino, que pese aí 70 quilos e meça 1,64 m, não tem história de fratura prévia, não tem nenhuma história familiar, não fuma e tal, nada disso. E aqui eu ainda não vou colocar o dado de densitometria dela. E na hora que eu calculo, ele vai me dar esse número aqui. Qual que é o risco de uma fratura osteoporótica maior, no geral aqui, e qual que é o risco de fratura de quadril. Na hora que a gente pega essa conta, normalmente as recomendações de tratamento, elas têm pontos específicos de corte, e aí, nesse sentido, eu tenho aqui um valor muito baixo de risco, né, nessa paciente. Então, a princípio, é uma paciente de baixo risco, mas eu poderia ainda chegar aqui e acrescentar o valor aqui de T-score, vai me dar aqui um alerta falando a respeito da idade e tal. Isso aí, eu colocar aqui, por exemplo, -2 de score, eu recalculo, e aí ele corrige aqui o meu risco de fratura. Então, essa é uma ferramenta que é muito interessante para que eu consiga ter uma estimativa do risco geral do paciente, para poder conseguir pensar, primeiro, se eu faço essa avaliação inicial do questionário aqui, e vejo que o risco é muito, muito, muito baixo, talvez nem precisasse de indicar uma densitometria, né? E mesmo se for a situação que o paciente chegou já com a densitometria feita, às vezes ele pode ter um valor alterado, mas não necessariamente é um valor alterado de um ponto onde isso seja indicado o tratamento, né? Então, eu acho que é uma ferramenta que é bastante útil e que é acessível para todo mundo usar, né? Não sei se é uma coisa que todo mundo conhece, mas essa eu acho que já é uma dica muito interessante. No geral, Tomás, hoje, e eu acho que a gente tem que ter até um certo cuidado a respeito disso, as diretrizes, elas colocam uma recomendação de screening para as mulheres na pós-menopausa a partir dos 65 anos de idade. A maior parte dessas recomendações, elas são baseadas nesses conceitos de queda de densidade óssea e nesses conceitos que a gente falou das fraturas que foram identificadas nos estudos. Agora, eu acho que ok, a diretriz ela serve como uma linha geral, mas a gente tem que entender o risco como um todo. Se é uma mulher mais jovem e que ela tem um lúpus, uma artrite reumatoide, várias vezes ela precisou de fazer ciclos de corticoide, é bem possível que ela precise de fazer esse rastreamento mais cedo. Da mesma forma, se ela tem 65 anos e está numa pós-menopausa, mas sempre foi ativa, não fuma, não bebe, ou tem uma alimentação legal, ou pode ser que isso também a gente consiga protelar isso um pouquinho para frente. Então, não acho que vale a pena se ater só nesse absolutismo de 65 anos. Eu acho que essa recomendação ela serve para a gente ter aquele estalo, falar assim, ó, tem uma paciente aqui na minha frente, está com 66 anos, já fez alguma vez um rastreamento para osteoporose? Não? Então, vamos pensar em qual que é a lógica de risco dessa paciente para ver se naquele momento vale a pena realmente indicar um rastreamento com o exame. Mesmo porque, se eu fico nessa coisa absolutamente numérica, eu posso acabar não só recomendando rastreamento demais,
como eu posso ter exames alterados, com risco de fratura relativamente baixo, e eu acabar indicando tratamento demais. E isso deve ser, hoje, aqui no Brasil é mais fácil, não sei como é que é aí na Alemanha, mas esse overdiagnosis, overtreatment para osteoporose é uma realidade, né? Talvez seja um protótipo das doenças que têm sido abordados com essa intensidade muito aumentada. Você compartilha dessa opinião? Sim, com certeza, com certeza. E aí vem o segundo passo, que é a gente pensar, ok, eu tenho aqui um valor de risco para esse paciente que a gente viu ali, qual que é o risco de fratura acumulado, ou no intervalo de tempo, qual que é o risco de fratura de quadril, mas muitas vezes a gente não tem ideia de qual que é o tamanho do impacto que o tratamento faz, e o paciente muito menos, né? Então, porque se você chega para o seu paciente e fala assim, eu tenho osteoporose, né? Isso é uma coisa que rotula ele fica com aquele receio, né? Virei de vidro, virei de cristal, eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que tomar remédio e tal. E essa não é a ideia. Eu não posso fazer atividade física, eu tenho osteoporose. Exatamente, Né? Não posso fazer atividade física, não posso fazer um agachamento com peso, assim, né? Que é um ótimo exercício para estabilidade de tronco, para estabilidade do quadril, para o músculo da perna. Eu não estou falando que ninguém precisa virar o levantador de peso olímpico, né? Mas a pessoa acaba fazendo coisas que são contraproducentes, né? Isso é realmente interessante. E aí, eu acho que nesse ponto, uma dica muito legal, um outro site que eu vou recomendar é o site da Mayo Clinic, que ele bolou uma ferramenta que chama Decision Aid. Decision Aid é a ajuda à decisão. Então, é um instrumento que vai fazer uma representação gráfica do que a gente tem de achados do paciente, para poder tentar mostrar de uma forma mais compreensível o que é o risco que ele tem de fratura e o que é o benefício que o tratamento poderia trazer. Então, vou compartilhar aqui de novo. Você chega aqui, né, Osteoporosis Decision Aid, da Mayo Clinic, vai cair nessa página, clica em começar. Infelizmente, esse aqui ele só vai ter em inglês. Então, repara que basicamente essas primeiras perguntas aqui são mais ou menos as mesmas que a gente tinha lá no Frax, né? Então, vou botar aqui de novo a minha paciente de 65 anos, feminino, vamos botar aqui caucasiano, e aí eu tenho aquela densidade que eu coloquei de -2 aqui, certo? Sem nenhum outro fator de risco. E aí, ok. Então, ele vai me mostrar aqui, ó, essa primeira coisa. Qual que é o risco atual de ter uma fratura? Então, ele está me falando aqui que nesse período de 10 anos, dessas mulheres que têm esses fatores de risco e esse score de osteoporose, 11 vão ter algum tipo de fratura. 89 não vão ter fratura nenhuma. Ou seja, de largada, a maioria das pessoas que têm esses valores aqui, elas não vão ter uma fratura. Eu vou mudar aqui o score, eu vou colocar -2,5, que seria um ponto de corte de osteoporose, para a gente ver o que muda aqui. Então, olha o pouquinho que mudou. 87 mulheres com esse mesmo score de -2,5, elas não vão ter uma fratura. E 13 vão ter uma fratura. Qualquer fratura osteoporótica. Mas se eu jogar isso aqui só para fratura de quadril, HIP, ele vai me mostrar aqui, ó, 97, a maioria absoluta, não vai ter uma fratura, e só 3 teriam uma fratura de quadril. Segundo ponto que ele me deixa colocar aqui. Então, vamos colocar uma intervenção. Vou dar bifosfonado para esse paciente. Então, coloco aqui yes, e aí eu vejo o que acontece. Ele vai colocar esses dois gráficos aqui lado a lado. Então, usando o remédio em 100 mulheres que apareceram com esses fatores de risco e com esse valor de densitometria, 97 não iam ter fratura, essas 97 continuam aqui sem ter fratura. 3 teriam fratura, e agora 2 só que vão ter uma fratura, e eu consegui evitar nesse universo apenas uma fratura. Isso é o que a gente chama de NNT, né? Eu consegui
tratando 100 pessoas, evitar uma fratura, mas para isso 98, né, 99 pessoas tomaram um remédio que não fez diferença nenhuma na vida delas. Se a gente pensa no impacto numérico disso aqui, em termos de risco relativo, a gente está falando que foi uma redução aqui de 33%, né? Diminuir de 3 para 2 fraturas. Isso é o que a indústria anuncia. Tratando com bifosfonado, você vai conseguir uma redução de 30% no risco de fratura. Só que uma redução no risco que já é relativamente bem baixo, né? Era um risco que saiu de 3% e foi para 2%. Então, a redução absoluta do risco aqui, na verdade, foi 1%, apesar da redução relativa ser de 30%, 33%. E é isso que muitas vezes as pessoas não entendem. Quando a gente está com esses valores limítrofes, esses valores de risco baixo, o impacto da intervenção, ele também vai ser muito baixo. E aí eu posso estar rotulando excessivamente a pessoa como uma pessoa que tem osteoporose, eu estou falando que ela vai ter que usar um tratamento durante um longo prazo, porque usar bifosfonado é uma coisa que vai ser pelo menos algo em torno de 5 anos. E outra, eu ainda coloco aqui issues, ele vai me mostrar coisas, e isso é, obviamente, para a realidade americana, né? Esse remédio aqui tem custos, e aí ele tem o custo anual se a pessoa tem um seguro de saúde, ou se ela não tem um seguro de saúde, qual que vai ser o impacto na sua rotina, então tem que tomar um remédio uma vez por dia, com o estômago vazio, com um copo grande de água, tem que ficar em pé, tem que ficar pelo menos 30 minutos em pé, ou então sentado em postura ereta, para não ter perigo de ter uma esofagite, vai ter que tomar isso durante 5 anos, e um risco relativamente baixo aqui de complicações graves, por exemplo, esta osteonecrose da mandíbula, que acontece em 1 para 10 mil, e 1 em cada 4 pessoas, né, ou seja, 25% das pessoas acabam tendo algum tipo de desconforto gástrico e tal. Então, eu acho que isso fica mais fácil de ser compreensível para o paciente, né? Então, são 2 instrumentos que eu recomendo muito que sejam utilizados, que é o Frax, e esse outro aqui, esse instrumento da Mayo Clinic, para a gente conseguir ter uma ideia melhor do que realmente a gente está fazendo quando a gente está propondo um tratamento para osteoporose. Ô, Rodrigo, muito interessante. Eu queria que você repetisse um pouquinho essa parte do risco relativo absoluto, que isso não é tão fácil de pegar assim. Então, risco de fratura ou de quadril. No universo de 100 pessoas aqui, né, eu tenho 3 pessoas que, num período de 10 anos, vão ter uma fratura de quadril. Ou seja, qual que é a incidência, né, qual que é a taxa de ocorrência ou de fratura de quadril nessa população com esses fatores de risco? 65 anos, sem nenhum outro tipo de fator de risco, uma densitometria com um T-score de menos 2,5. A incidência em 10 anos, num período de 10 anos, é de 3%. Né? E aí eu coloco aqui a minha intervenção, que é o tratamento farmacológico com bifosfonado. E aí, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter 2 pessoas no universo de 100 pessoas tendo uma fratura de quadril num período de 10 anos. Qual que é a incidência aqui nesse grupo? É uma incidência de 2%. Então, o que aconteceu? Eu teria, num grupo sem tratamento, vamos chamar assim de grupo placebo, uma incidência de 3%, e num grupo tratamento com bifosfonado, uma incidência de 2%. O que é o risco relativo que a indústria normalmente usa? É basicamente a relação, a razão, né? Razão significa divisão, de um pelo outro. Então, eu tenho um grupo que é 2%, outro que é 3%. Se eu dividir 2% por 3%, é a mesma coisa que 2 dividido por 3, eu vou ter ali 0,666666. Esse é o risco relativo do grupo tratamento em relação ao grupo placebo. Qual que é a redução do risco relativo? Vai ser essa diferença em relação ao todo, ao inteiro. Então, vai ser 1 menos 0,666, que vai dar 0,333, ou seja, 33%. A redução... Então, redução do risco relativo de 33%. Isso, a redução do risco relativo de 33%. Só que, quando eu falo de redução do risco relativo, ele é relativo a alguma coisa. Mas se eu tivesse, por exemplo, 2% para 3%,
seria a mesma coisa em termos de risco relativo que 4 para 6, que seria a mesma coisa, por exemplo, de 40 para 60. Então, essas proporções, elas são diferentes. Né? Quando o evento é raro, quando o evento é pequeno, esse valor, ele acaba meio que superestimando mentalmente, né, o impacto. Dá a impressão que você vai 33% de redução, você acha que você está protegido, né? Exatamente, exatamente. A gente pensando em valores assim, para ficar mais fácil, né, 50% de redução. Né, 50% de redução, ou você fala para uma pessoa assim, vou reduzir o seu salário em 50%, a pessoa fica impactada. 50% é ruim de redução para mim. Eu aumentar o seu salário em 50%, a pessoa fica animada, isso é bom. Quando eu estou falando de uma redução relativa de 50%, eu posso estar falando, por exemplo, de 100% para 50%. É uma coisa. Eu posso estar falando também que é uma redução de 50% para 25%. Também é uma coisa. Agora, eu posso estar falando que é uma redução de 0,1% para 0,05%. Que é uma redução muito pequena, na verdade. Né? E aí, se eu estou propondo uma intervenção que diminui um risco de 0,1% para 0,05%, mas 2% das pessoas que fazem esse tratamento têm um efeito colateral, o tratamento, apesar de ter pouco efeito colateral, o efeito colateral é maior do que o impacto benéfico do tratamento. Por isso que a gente tem que ter uma noção de efetivamente qual que é o impacto absoluto. Então, nesse caso, de 0,1% para 0,05%, qual que foi a redução absoluta? Foi de 0,05%. De 50% para 25%, foi uma redução de 25% ou 25 pontos percentuais. E nesse caso aqui da osteoporose, que a gente está usando esse modelo, uma redução de 3% para 2%, apesar de ser uma redução relativa de 33%, ela é uma redução relativa de 1 ponto percentual. Absoluta de 1 ponto. Uma redução absoluta de 1 ponto percentual. Né? E aí totalmente muda... diferente, né, a abordagem. Totalmente diferente. Na hora que eu falo para o paciente, vou te dar um remédio que vai diminuir em 33% o seu risco. A pessoa fala assim, nossa, que beleza, eu quero com certeza, me dá, porque eu vou fazer tudo direitinho do jeito que você está me mandando fazer. Agora, se você fala para ela assim, ó, vou te dar um remédio que vai diminuir em 1% a sua chance de ter o problema. A pessoa fala assim, não, eu prefiro pegar esse dinheiro e botar na conta aqui para ir para Guarapari no final do ano com a minha família, não vale a pena, não. Então, o paciente de posse dessa dimensão, ele fica até com maior capacidade de tomar decisão e de saber realmente o que ele está, o que está acontecendo com ele. E eu acredito que muitos médicos também que não têm um domínio desses conceitos de risco relativo e risco absoluto, eles caem muitas vezes nessa pegadinha, porque a grande maioria dos estudos clínicos que aparecem divulgados em revistas científicas e disparado nesses materiais de propaganda de representante comercial, a grande maioria deles vem apresentando risco como risco relativo. Claro, porque impressiona mais. Rodrigo, e em relação à vitamina D e o cálcio, o que você me diz? A primeira coisa é a gente pensar que tomar comprimido de cálcio, tomar comprimido de vitamina D, isso é suplementação, e é aquele velho conceito, suplementação é uma coisa para suplementar o que você já ingeriu, o que você já consumiu, ou seja, para a gente tentar atingir a meta do que deveria ser consumido, já que a gente já consome cálcio pela nossa dieta, e na vitamina D, na dieta brasileira, a gente consome relativamente pouco, mas a gente tem a facilidade de ter uma exposição de sol no Brasil, que é a maior fonte de vitamina D para a gente. Recomendação para mulheres pós-menopausa seria de alguma coisa em torno de 1.200 miligramas de cálcio por dia e 800 unidades, que dariam mais ou menos 20 microgramas de vitamina D ao dia. Varia um pouquinho para mais ou para menos, de acordo com o organismo que faz essa recomendação, a instituição que faz essa recomendação. Agora, olha só, como é que no Brasil, principalmente em Minas Gerais, olha como é que a gente tem
um privilégio, assim. Se você pegar um copo de leite de 300 ml, né, isso aí vai ter mais ou menos alguma coisa em torno de 250, 300 miligramas de cálcio. 2 pedaços de um queijo Minas mais fresco, assim, também já dá mais uns 300 miligramas. Um potinho de iogurte desses naturais, tal, sem açúcar e tal, ou uma coalhada, mais uns 200 miligramas. Uma concha e meia de um feijãozinho fresquinho, assim, cozinhado do dia, que dá mais uns 100. E aí, para poder dar uma completada, né, 5 horas da tarde, a gente toma um cafezinho e come 2 pãezinhos de queijo, que dá mais uns 50 miligramas de cálcio. Só nessa conta, você já chegou em 950 miligramas de cálcio. E assim, e ainda tem coisa para comer aí, né? A gente não falou nem da alimentação total do dia. Então, é viável a gente atingir o consumo diário de cálcio com a dieta? É possível sim. E quando a gente está propondo uma suplementação de cálcio, não é que eu preciso de passar 1.200 miligramas de cálcio para o paciente. O ideal seria que eu calculasse o tanto que a pessoa está consumindo, fizesse uma estimativa, não precisa de ser nos mínimos detalhes, para poder suplementar. Ou seja, vou dar a quantidade de cálcio que está faltando para ela poder chegar naquela quantidade recomendada. Se cálcio a mais suplementar pode ser perigoso? Tem alguns riscos na suplementação? Então, no geral, assim, em termos de riscos maiores, existiam preocupações a respeito de formação de cálculo renal, a calcificação de ateromas, mas isso tudo é muito incerto, não tem nenhum estudo que fala que realmente isso é arriscado. Agora, a gente sabe, por exemplo, que suplementar cálcio, ele atrapalha a absorção de ferro, né, e que pode ser um problema nutricional, pode levar a uma anemia, ou ele atrapalha a absorção de remédio para hipotireoidismo, né, os hormônios tireoidianos, e um dos principais efeitos colaterais do cálcio é a constipação. E o idoso, ele já tem uma tendência à constipação. Então, se a gente ficar enchendo ele de cálcio, a gente pode estar dificultando mais esse processo digestivo, e o próprio processo digestivo que está prejudicado, o idoso é um dos fatores dele começar a fazer restrições alimentares e não aceitar determinados tipos de alimentos. Vai desencadeando ali. E, Rodrigo, e a vitamina D? O que você me disse? A vitamina D alimentar já é mais complicada, assim, porque é uma questão de alimentação mais de peixes gordos, sardinha, que não está muito presente no padrão alimentar brasileiro, né? Mas, sem dúvida, a vitamina D principalmente vem da nossa exposição solar. E não é uma coisa que precisa muito, né? Se você foi para o clube ali, bobeou no protetor solar e ficou com aquele vermelhinho de leve, não estou falando aquele tostadão assim, aquele vermelhinho de leve, só ali você produziu 15 vezes mais a sua necessidade diária de vitamina D. Então, você vê que não é difícil, o nosso corpo ele é muito eficiente em sintetizar vitamina D a partir do sol. Existem diversas discussões a respeito da exposição solar, da questão de uso de filtro solar, de prevenção de câncer de pele, mas a gente está falando de exposições relativamente rápidas, de poucos minutos, 10 minutos, 15 minutos, que não precisa ser o corpo inteiro, às vezes uma superfície de braço, ou de rosto, e isso já é o suficiente para a gente obter a nossa cota diária de vitamina D. Ótimo. Vamos fazer uma conclusão agora, já estamos chegando aí no final. 6h30 da manhã, você está aí com essa camisa de botão, provavelmente com a calça do pijama ainda. Isso. Vou concentrar aqui agora. Deixa eu só fazer uma pausa aqui. Tá muito melhor eu falar com áudio. Como é que é? Melhor eu falar com o áudio desligado. Resume. O que eu acho que, no final das contas, o que a gente tem que
tem que entender aqui, isso que é o relevante da osteoporose e no debate geral, a gente levar não só as conclusões para essa doença em específico, mas para tudo. Primeiro, tem muita gente que critica esses conceitos de guideline, de diretriz, de medicina baseada em evidências, mas eu acho que hoje a gente conseguiu conhecer um pouco desses conceitos e desses recursos, porque eu acho que a gente precisa aprender a extrair melhor esses dados, entender o que são realmente esses dados científicos e conseguir comunicar isso bem para o paciente, né? O fundador da medicina baseada em evidências, o David Sackett, ele já falava que medicina baseada em evidências não é um livro de receitas. A gente acabou aqui que a gente não deixou o ponto amarradinho. É muito mais fácil você pensar assim, 65 anos, faz uma densitometria, se der um T-score menos do que 2,5, você vai prescrever um bifosfonado e pronto, acabou. Não é assim que funciona. A gente tem que entender a medicina como uma forma de individualização, de entender o risco que o paciente tem, o benefício da intervenção que a gente está propondo e, principalmente, a gente conseguir comunicar isso bem para o paciente para que ele possa exercer a sua autonomia. Então, existe essa recomendação de 65 anos de idade? Ok. Para que isso serve? Para a gente ter um gatilho mental que fala assim, nesse paciente eu preciso ficar atento ao risco dele. Mas isso não significa de imediato que, porque ele tem 65 anos, ele merece uma densitometria e ele vai merecer imediatamente um bifosfonado. Isso significa que eu vou parar, respirar, controlar meus impulsos, entender quem que é aquele paciente, entender quais que são os fatores de risco dele, ver se aquele é realmente o momento ideal para ele fazer uma densitometria. Se fizer uma densitometria, entender aquele resultado dentro do conjunto de fatores de risco daquele paciente e entender qual que é, no final das contas, o impacto que teria, se grande ou se pequeno, num tratamento medicamentoso. É isso. E isso é uma das coisas que faz a medicina ser extremamente interessante. Realmente é um desafio, né? Muitas vezes até a gente, como médico, quer aquela fórmulazinha pronta, mas o que faz a beleza é realmente não ter essa fórmula, né? A gente está buscando aí. Rodrigo, muitíssimo obrigado. Eu mesmo aprendi muito. Vamos marcar as próximas em breve. Com certeza. Compartilhando esses conhecimentos. Um abração. Abraço. Valeu. E até a próxima.